Resultados e discussão dos dados. Amostra de 20 alunos que responderam o questionário, todos entre 16 e 17 anos de idade, de escola pública da turma do terceiro ano do ensino médio da Unidade Escolar Santa Terezinha de Madeiro, Piauí. A aplicação do questionário teve como objetivo apontar de que forma o desenvolvimento da motivação auxilia na aprendizagem da língua inglesa, como forma de facilitar o aprendizado do aluno, com a finalidade de conhecer a utilidade de saber como a motivação pode contribuir para a aprendizagem na Unidade Escolar Santa Terezinha de Madeiro. Temos no gráfico 1 que perguntou: você gosta de estudar inglês? A porcentagem dos alunos que apreciam a disciplina de língua inglesa é bem razoável, o que mostra um ponto positivo para a aprendizagem dessa matéria, onde 50% respondeu sim e os outros 50% respondeu não. Gráfico 2. Qual a importância de se aprender inglês? 60% respondeu encontrar um bom emprego, 10% respondeu fazer novos amigos, 15% ter prestígio e os outros 15% conhecer uma nova cultura. Aí na opção que obtivemos 60% das respostas, isso se justifica pela fase em que o grupo se enquadra, uma vez que a partir dos 14 anos já é possível entrar no mercado de trabalho, segundo as leis trabalhistas do Brasil. E a necessidade de uma segunda língua é um requisito que possui um diferencial bastante significativo no currículo de qualquer trabalhador, principalmente aqueles que não possuem experiência profissional. E para aqueles que pretendem estudar fora em sistemas de intercâmbio. Gráfico 3. Qual desses recursos você acredita que mais facilita sua aprendizagem nas aulas de inglês? O primeiro, atividade com música, que ficou com 15%. O segundo, atividade com vídeo, que ficou com 15%. Cruzadinha, que obteve 10%. Presença de um professor divertido, que obteve 60% das escolhas. Isso mostra o grande papel que o professor exerce sobre a motivação em aprender dos alunos, pois como os estudantes têm mais atenção com o divertimento que o professor causa, o aprendizado se torna mais prazeroso e será mais eficaz. Gráfico 4. O que te motiva a querer participar das aulas de inglês e realizar as atividades propostas pelos professores? Na primeira alternativa, as notas, que foram 40%. Na segunda, o aprendizado que obteve 45%. O item 3, agradar o professor, que teve 5%. E no 4, apenas cumprir o exigido, que ficou com 10%. E vemos na opção 2, que foi escolhido o aprendizado, que ficou com 45%, que mesmo não sendo uma unanimidade por não ter uma porcentagem muito elevada em relação a outro item mais votado, que são as notas, ainda é satisfatório no contexto geral, já que infelizmente o desinteresse dos alunos pelo próprio desenvolvimento na aprendizagem é facilmente visível entre muitos jovens, que não conseguem ver que esse ensino é de grande importância para a sua vida, e a sua consequência é a falta de aprendizado, tornando o futuro deles um pouco mais complicado em relação aos outros com o ensino adequado. Gráfico 5. Opinião dos alunos sobre a aprendizagem do inglês. A primeira opção ficou com 40%. Acredito que um dia será útil para encontrar um bom emprego. Na segunda opção, que ficou com 20%, facilitará meu entendimento sobre o dia a dia e da cultura das populações que falam inglês. No item 3, que ficou com 20%, estarei preparado para conversar com os mais variados tipos de pessoas. E na quarta, que ficou com 20%, o conhecimento de 2 línguas me ajudará a ser uma pessoa mais culta.
destacando que eles veem a aprendizagem de inglês como uma importância significativa no que se refere a encontrar um bom emprego, e com mais facilidade, com esse interesse em mente, os alunos criam um desempenho maior do que teria caso não houvesse interesse algum, que isso justifica a escolha do primeiro item, que ele diz que acredita que um dia será útil para encontrar um bom emprego. O gráfico 6, que pede: você possui um bom desempenho nas aulas de inglês, 50% ficou com sim, os outros 50% não. E vemos que metade acredita ter um desempenho inadequado nas aulas de inglês, o que se compreende que o processo de aprendizagem ainda pode evoluir muito com o trabalho da motivação que o professor pode realizar em sala de aula. E o gráfico 7. Qual o motivo para o baixo desempenho em inglês? Com 40% ficou algum fator interno, como a falta de interesse próprio, e com 60% algum fator externo, como a falta de esforço do professor ou tempo para fazer as tarefas. Portanto, ainda pode-se reverter esse dado, pois suas porcentagens são bem próximas, já que conhecendo os motivos que levam à desmotivação, pode-se traçar metas para combater ou evitar essa situação. Considerações finais. Por meio dessa pesquisa e dos questionários aplicados, foi possível afirmar a importância do papel do professor, tanto na motivação intrínseca quanto na extrínseca dos alunos, e do planejamento das aulas que despertem o interesse deles, como a utilização de brincadeiras, vídeos e músicas, que despertem o prazer em aprender. Na realidade, o culpado pela falta de motivação dos alunos em aprender inglês na escola pública ou privada não é de forma alguma o professor. Percebe-se que existem vários problemas de ordem política e social que dificultam, na maioria das vezes, os professores de desempenharem seu potencial, o que vem deixando-os desmotivados com sua profissão. No entanto, é importante lembrar que mesmo a classe de docentes não tendo culpa das decorrências da desmotivação no aprendizado, acredita-se que eles sim são a chave fundamental para que isso não ocorra e seja combatido e ao menos amenizado. Temos as referências e obrigado pela atenção.